Se o governo tem a capacidade de imprimir dinheiro e assim aumentar gastos, por que ele não faz isso logo e acaba com essa crise de uma vez por todas? Hoje, o Cafeína navega pela teoria macroeconômica e explica por que criar mais moeda e sair jogando dinheiro na economia não é tão simples assim. Em meio à discussão sobre expansão de gastos para combater os efeitos da pandemia, vamos dar alguns passinhos atrás e responder quais são as consequências econômicas do aumento de gastos. E a estreia do quadro Pensata do Sami, um espaço para reflexão sobre coisas curiosas que acontecem dentro do mundo da economia. Sami, diga. Estamos quase nos 50 mil. Então eu fiquei triste que a gente parou de falar da nossa meta. Sim. Vou voltar a falar. A gente não atingiu em março, mas agora vai. Abril vai. Estão falando que se bater a meta, eu tenho que me vestir ou de terno e gravata ou de bermuda e óculos escuros. Eu não vi isso. Tem uma sugestão. Agora precisa ver a sugestão para dona Priscila Yazbek. Muito bem. A gente vem de social. Social completo. Roda a vinheta. Pessoal, antes de começar o Cafeína, só um recadinho. Depois que a gente tinha terminado de gravar, foi aprovada lá na Câmara a PEC do orçamento de gastos. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque um dos pontos previstos tem a ver então com a história do Banco Central poder comprar diretamente ativos. Depois que você assistir o Cafeína, lá no fim a gente faz essa atualização, o Sam explica direitinho aí para vocês. Então, bom Cafeína a todos! Oi galera, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Diante de uma crise como a que estamos vivendo agora, algumas pessoas se perguntam, se o governo manda em tudo, no limite pode imprimir quantas notas de reais quiser, já que é dono da Casa da Moeda, por que as coisas não são tão simples assim? E por que sair gastando pode ser um problema? Sami, esse é o tema de hoje, a gente vai falar muito sobre isso, mas queria que você falasse rapidamente aqui, governos do mundo todo estão aumentando gastos agora, né? Sim, ou você vai gerar inflação, quando você imprime dinheiro, ou você aumenta uma dívida. Agora, o que se faz pensar é, tá bom, vamos aumentar a dívida, porque mesmo assim vai ser menos danoso do que deixar pessoas morrerem, seja liberando os trabalhos ou morrerem de fome. Mas essa dívida que está sendo criada terá que ser paga via reformas, ou vai ter que aumentar imposto, enfim, vai ter um ajuste aí no futuro. Mesmo assim, parece a medida menos pior, porque todo mundo está perdendo e perdendo bastante com essa crise. Eu conversei com o Murilo Viana, vou mostrar aqui para vocês a arte, mas ele falou uma coisa bem na linha do que você está falando, ele falou assim, se não ajuda agora é certeza que as empresas quebram. A gente... Né? Assim, se você aumenta a dívida agora, o endividamento das empresas, pelo menos você tem a incerteza, a dúvida de que na frente elas podem ter um problema, mas podem sobreviver. Se você não ajuda agora, quebra tudo. Eu acho que não são todas as empresas que quebram, mas várias. Aí você tem empresas que estão demitindo ou queriam demitir. Aí como que ficam essas pessoas? Então elas vão para a rua, as pessoas precisam viver. Porque claro que o coronavírus mata e mata muito, mas fome também mata, desnutrição também mata, e tem outros problemas nisso. Então essa equação toda é o que está sendo feita no Brasil e pelo mundo, e os indícios que a gente tem até agora, pelo menos, é que a quarentena é muito danosa, mas ainda assim menos danosa do que deixar todo mundo trabalhar. Só que a quarentena sozinha é um suicídio financeiro para muitos. Então a gente tem que combinar quarentenas com medidas, e é isso que os governos no mundo, incluindo o governo brasileiro, tem feito, né? Dando medidas, a cada 2 dias existe aí um anúncio de novas medidas. E monitoramento o tempo todo. Muito bem, Sami, então a gente vai continuar falando aí sobre essa discussão. O que eu quis trazer aqui? A gente, então, dando esse passinho atrás, o Murilo Viana é consultor de finanças públicas, aí eu perguntei pra ele, eu falei, ô Murilo, como que o governo aumenta a circulação de moeda, né? De que formas que o governo faz isso? Aí ele falou, redução dos juros básicos, ou seja, da taxa Selic, você diminui o custo do dinheiro, com isso você aumenta o crédito, né? As pessoas tomam mais crédito, então você aumenta a circulação de dinheiro na economia, também diminui a captação, o custo de captação dos bancos, certo? Então, com isso você aumenta a circulação de dinheiro. Segundo ponto, redução dos compulsórios. Então, o compulsório é aquela parcela que o banco capta de dinheiro, então o banco captou ali dinheiro nas suas operações, ele tem que manter uma parcela depositada lá no Banco Central. Inclusive, né, esse compulsório foi reduzido de 25% para 17%. Ou seja, diminuindo, o banco pode emprestar mais dinheiro. Então, você também está incentivando aí o dinheiro a circular mais. Então, é outra medida.
Por fim, não. Em terceiro, o governo pode aumentar gastos. Ele vai lá, constrói alguma coisa, aí ele contrata gente, vai pagando. Tem também uma via, que já foi muito feita no passado, é via banco público. Então você cria linhas especiais de crédito, vem dinheiro do governo com algum incentivo e injeta dinheiro na economia. E aí esse quarto ponto aqui, ele falou assim, Priscila, bota ali situação limite. Por quê, né? Então essa situação aqui seria o Banco Central jogando dinheiro na economia como? Financiando diretamente o governo. Então, por exemplo, o Tesouro Nacional vai lá, emite títulos e o Banco Central compra do Tesouro. Lembrando que tanto o Tesouro quanto o Banco Central representam o governo, então é meio que o governo emprestando dinheiro para o próprio governo. E a outra forma é o Banco Central financiando empresas, então comprando títulos de empresa. Ele falou que esses dois pontos aqui, a gente tem limitações legais hoje, Sim. Tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei de Responsabilidade e, inclusive, é isso exatamente agora que está em discussão, né, Cê? Já foi assim antes, mudou a lei brasileira, acredito que é um bom limite esse. Não esses mecanismos são perigosos, pode ajudar no primeiro momento, mas pagaremos um alto custo. Por isso, a cada medida tem que ser pelo menor valor e pelo menor prazo. Claro, sem deixar as pessoas morrerem nem de fome e diminuir a letalidade do vírus. Vamos escutar então o que o Murilo falou, que tem muito a ver com isso que você está falando. O Banco Central passar a financiar os gastos do governo é proibido por lei, inclusive pela Constituição Federal. Durante muitas décadas, esse tipo de financiamento foi permitido no Brasil, porém foi apontado como uma das principais causas do descontrole inflacionário presente na nossa economia antes do surgimento do Plano Real. Na prática, a possibilidade de financiamento monetário aumenta em muito o grau de liberdade para a expansão do gasto público, já que o governo passa a não precisar necessariamente expandir a dívida pública ou vender ativos para financiar seus déficits, mesmo que recorrentes. Nesse cenário, é muito mais fácil o governo descontrolar seus gastos e a inflação ganhar força, gerando diversas consequências macroeconômicas negativas. Bom, então a gente escutou o Murilo Viana e a Thaís Laporta fez uma reportagem no nosso site, no investnews.com.br, que tá muito boa, tá show de bola. Falou com o Simão Silber, professor da FEA, falou com o Alexandre Schwartzman também, que é economista amigo do Sam. Sim, né? Sim, fez coisas já aqui com a gente no Invest News, numa coprodução para a Jovem Pan. Isso, eu vou mostrar para vocês aí na tela, vou navegar um pouco pela matéria da Thaís, falando aí sobre essa discussão, então, do afrouxamento quantitativo. Que é o QE que eles chamam, né? Que é o Quantitative Easing. Exatamente. Certo? Que lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, ele pode fazer essa compra direta de ativos, então a Thaís foi conversar com esses economistas para discutir isso. Eu vou mostrar aqui, ó, o título, o BC pode E ficou emitir famoso, dinheiro. né, Priscila, o Quantitative Easing na crise de 2008, porque foi muito dinheiro americano injetado. Não foi o primeiro país a fazer isso, mas na história foi o que marcou, né? Então tem muitos pontos a favor e contra, mas volta lá para a matéria que a gente está acompanhando aqui no espelhamento do site. Eu quero trazer aqui um destaque que foi um dos parágrafos que eu achei bem interessantes, que tem a ver com o que você estava falando, né, Sam? Então, até 86, o Banco Central tinha a chamada conta-movimento, que transferia recursos do Tesouro para o Banco do Brasil para financiar o setor público, né? O Schwartzman fala que boa parte das despesas do governo, então, não passava pelo orçamento da União, então não ficava ali no orçamento. Aí, o que depois o Simão Silber fala e tal, que antes, e que aí depois esse cordão umbilical, que eu achei legal essa expressão, foi cortado, né? Então daí o Banco Central, ele não pôde mais fazer esse tipo de operação, e aí o que acontece? Ele explicou que hoje o Banco Central é um órgão autônomo, mas não independente, né? E aí ele falou que existe um impedimento legal para o Banco Central agir diretamente nas empresas. Então, vale a pena ler aí essa reportagem. Eu acho que o que chama atenção, isso também está na matéria, a questão o Brasil deve fazer ou não? E aí o próprio Schwartzman fala assim, olha, o Brasil está dando linhas de crédito, né? Então ele vai lá e fala assim, para os bancos, toma esse dinheiro para você distribuir para empresas. Agora, se esse dinheiro não chegar nas empresas, porque o spread é muito alto, porque o banco não consegue ter um bom modelo de crédito para aprovar, aí a gente fica meio estrangulado nisso. Mas seria a última solução, tem
tem danos severos esse tipo de medida. E é justamente isso que o Murilo também falou, que ele falou assim, o porquê que está em discussão aí essa questão do Banco Central, do afrouxamento quantitativo e tal, porque tem muita empresa que está reclamando que mesmo com redução de juros, mesmo com redução de compulsório, os instrumentos que o Banco Central tem ali, que é por meio de bancos estimular a economia, jogar dinheiro na economia por meio dos bancos, não está funcionando, não está chegando para as empresas, né? Então, com essa mudança, o Banco Central ele teria a capacidade de agir diretamente. Ele assumiria o risco da empresa. Existe uma discussão. Não me parece o momento, pelo menos agora, porque ainda não esgotamos o nosso arsenal bélico econômico. Mas, num caso limite, a gente tem que sempre pesar que vai ser danoso, qualquer medida desse tipo a crise é muito danosa, mas qual é a menos pior? Então os economistas estão sempre avaliando isso. Tá, isso tem tudo a ver com a nossa próxima arte, que eu vou colocar aqui, pedir para o João colocar pra gente, que é o seguinte, eu coloquei aqui imprimir dinheiro, né? Sim. Porque historicamente sempre foi um problema. Esse imprimir dinheiro aqui é mais simbólico, mas significando assim, por que o governo não joga dinheiro com as várias ferramentas que a gente já mostrou que ele tem, emitindo dívida, por meio de Banco Central, mas por que o governo não simplesmente imprime dinheiro, bota dinheiro na economia e salva todo mundo e acabou a crise? Não tem problema. Tem muitas sugestões desse tipo no Twitter, no YouTube. Tem? O cara fala, por que só não imprime e tchau? Acabou. Porque não é tão fácil, né? Não é tão fácil. E aqui a gente traz, então, eu conversei com o Murilo, daí ele falou assim, que se você fizer isso, imprimir o dinheiro, você tira a trava do gasto, o gasto fica ilimitado. E aí o que acontece? Você jogou mais dinheiro na economia, as pessoas ficam capitalizadas, a demanda aumenta, elas vão comprar mais. Com isso, a oferta, se o país não tem uma capacidade produtiva condizente, a oferta não acompanha, e aí o que acontece? A inflação sobe. Esse quadro aqui é um quadro que a gente teve ali na época de hiperinflação, né, Cê? Você também tem que pensar que os preços são dados pelas quantidades que as pessoas têm. Então, se você dobrar a quantidade de todo mundo, os preços vão dobrar e você não vai ter... Produto suficiente. Não, todo mundo tem o dobro, a relação que elas vão trocar é o dobro também. Então o preço dobra, claro, sendo bem simplista. Não faz muita diferença. Não faz muita diferença. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão de imprimir dinheiro. Muito bem. E isso aqui também, sabe, uma outra discussão é que essa questão da demanda era uma questão que fazia muito sentido antes. Sim. Então antes você jogava dinheiro na economia, todo mundo ia querer sair comprando, tal, não sei o quê, podia ter um efeito na inflação. Agora que as pessoas estão restritas a sair de casa fisicamente, não podem sair. Além disso, estão temorosas, né? Elas têm medo de sair gastando e depois não ter dinheiro lá pra frente. Ser demitida, por exemplo. Agora também vocês economistas aí estão discutindo muito assim, essa injeção de liquidez, esse dinheiro que é jogado na economia, vai gerar inflação mesmo ou não? E não é só gerar inflação. As empresas vão conseguir produzir por conta disso, porque o maior choque desse transtorno que a gente está tendo é na oferta. As pessoas não podem, no primeiro momento, ninguém pode sair para trabalhar, as empresas não estão produzindo, produtividade lá embaixo. Então, é um fato a ser pensado. Mas, de novo, assim, me parece, não só o governo brasileiro, mas o governo de todo mundo, está indo nessa linha, né, de várias medidas combinadas, reavaliação a todo tempo da situação e tentar abordar, né, ou pelo menos dar algum conforto para os mais vulneráveis, né? Sejam idosos, sejam as pessoas de baixa renda, sejam empresas mini, sejam empresas pequenas ou médias, né? São os que mais sofrem com toda essa situação. Certíssimo, Samidana. Muito bem. Muitas perguntas e poucas respostas, mas que vai ser muito interessante quando essa crise toda acabar, avaliar o que fica de legado, né? Exatamente. Muito bem. Então, o Sami, como vocês sabem, né, gente, é hiperativo. E é um tipo de autismo, né? Então você pode ser... Ontem não, no dia 2 foi o dia do autista. E você nem me deu parabéns. Sami! Bom, e o Sami, então, já que ele tem esse nível aí de hiperatividade, vive postando coisas por aí, a gente não dá conta de botar tudo aqui no café ainda. Mas eu falei, Sami, vou criar um quadrinho aí pra você. Muito bem. O quadrinho Pensata do Sami. Pensata a gente não tem ainda a vinheta. Vai ser o mesmo bonequinho já do Pitaco. Já até rolou uma vinhetinha aí e tal. A Pensata de hoje
que o Sam me mandou uma tabela, ele manda e nem explica o que que é, ele vai mandando, só aí eu vou tentando decifrar o que que é. Mas ele mandou aí uma tabela, a gente resumiu aqui pra galera. Samidana, o que que são esses numerozinhos aqui? Se cai, tem que subir quanto? Porque assim, as pessoas acham que se cair 50% e depois subir 50%, volta para o mesmo lugar. Isso não é verdade. E as pessoas estão tendo prejuízo nas suas carteiras. Então tem gente que perdeu 10, tem gente que perdeu 20, 30, 40, 50, tem gente que perdeu até mais do que isso. Então, por exemplo, se você perdeu 10%, você tem que ter 11 de alta para depois recuperar. Uma alta de 11 e uma queda de 10 se anulam. O exemplo 50% é o mais fácil. Você tem 100 reais, perdeu metade, ficou com 50. Para voltar aos 100, você tem que dobrar. E o inverso também vale. Se você tinha 100 e dobrou, se você ficou com 200, se tiver uma queda de 50, volta para os 100 iniciais. Então, cuidado, né, com altas e baixas, descontos e acréscimos, porque não é tão simples as contas de somar um e outro. Tem somente quem não é economista, então no jornal quase sempre tem erro dessa natureza. Tá, agora a pensata que eu quero te propor, Sim, Samidana. a pensata da pensata. Vocês, economistas, ficam fazendo essas coisas horrorosas, trazendo esses números horrorosos. Caiu 50% em subsistência, fala ferrou e tal, prognósticos de desemprego. Sim. Samidana, os economistas mais ajudam ou atrapalham O quê? em momentos de crise? Claro que ajudam, claro que ajudam. A ciência... Vocês deixam a gente muito deprê, socorro. Olha aqui, a camiseta de hoje, ó aqui. Ciência não Science liga para o que doesn't você... care what you believe. A Terra é redonda, vacinas funcionam. O que mais? A Terra é redonda, Sami? Exatamente. E você tem que usar grupos de controle. Então fica aí essa pensata no encerramento do Cafeína de hoje. E Priscila volta ao 12h30 com o Flash. Conta mais às 19h30 e nós amanhã às 6 da manhã no horário de Brasília, obviamente. E ficamos por aqui. É isso. Eu espero que tenhamos uma boa semana, obviamente. Sem previsões negativas dos economistas, por favor. Sim, não matem o mensageiro. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Galera, é o seguinte, terminamos de gravar o Cafeína. Terminamos. E daí a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do Orçamento de Guerra, que tem tudo a ver com o nosso assunto, porque dentro da PEC, né, Samir, eles colocaram ali o ponto falando que o Banco Central vai poder fazer a compra diretamente de ativos, o chamado quantitative easing lá, que a gente estava falando. Tem seus perigos, né? Eu espero que seja uma política muito bem limitada e com contrapartidas, porque fala assim, ó, beleza, você vai gastar mais hoje, mas amanhã você vai ter que fazer isso, senão vira uma coisa de uma imprudência que a gente pode demorar décadas para se recuperar. Então, ficamos aí um pouco assustados, queremos ver as regras minuciosamente, mas a minha impressão inicial é de preocupação.